O vídeo começa com Naia chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e diz que gostou do cabelo dela. E ela agradece. Ele pergunta qual o nome dela e ela fala que o youtuber não precisa saber. O rapaz pergunta por que ela está sendo tão rude assim com ele. E ela diz que as correntes do rapaz parecem falsas. E Naia fala que ela não precisa ficar daquele jeito com ele e novamente pergunta o nome da mulher. E ela diz que ele não precisa saber e fala que ela nem o conhece. O youtuber então aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a garota vê o carro de luxo do rapaz. Ela não perde tempo e volta para conversar com ele. Ela volta dizendo que o carro do rapaz é muito bonito, e ele agradece. A moça então fala que o seu nome é Maria e pergunta ao rapaz o seu nome, e ele diz que o dele é Naia. Ela então entende e o rapaz pergunta por que ela foi tão rude com ele ali na calçada. E ela diz que está um pouco cansada e fala que muitos caras tentam conversar com ela diariamente. Naia então pergunta o porquê e fala que ele não é um desses caras. E ela diz que aprecia o carro do rapaz e fala que ele deve ser muito caro. O Naia então fala que sim e diz que ele é novo na cidade e está procurando conhecer novos locais e fazer novas amizades. A garota fala para ele que ele encontrou a pessoa perfeita para lhe ajudar e diz que ela pode lhe apresentar a cidade. O Naia então pergunta à garota o que ela estava indo fazer quando ele a abordou, e ela diz que marcou de ir no shopping com seus amigos assistir algum filme. Naia então entende e pergunta se ele não iria atrapalhar os seus planos, e ela fala que não e que pode assistir os seus filmes depois. Ele então pergunta se os amigos dela não vão ficar bravos. A moça fala que não, que eles irão entender. Ele fala que tudo bem e pergunta onde a garota mora, e ela fala que mora alguns quarteirões dali. Naia fala que ok e chama ela para entrar no seu carro. Após eles entrarem, o Naia pede para ela contar um pouco sobre ela, e a garota então diz que ela é nascida dessa cidade e fala que está no mercado imobiliário. O youtuber então acha interessante e diz que também está nesse ramo e pergunta à garota quanto tempo ela está nesse ramo. E a garota fala que há 2 anos, e o rapaz entende tudo e a mulher então pergunta de qual cidade o youtuber é. Ele diz para ela que ele é de Ohio. Naia então diz que ela parece ser muito legal, mas ele está decepcionado e diz que ela tinha sido muito rude com ele e mudou completamente quando viu seu carro. A moça fala para ele deixar isso para lá, mas o Naia fala que não consegue e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota então diz que ela sabe seus valores e não fica com qualquer um que não tenha nada a lhe oferecer. O rapaz então pede para ela descer do carro. A mulher desce achando ruim e xingando o youtuber, mas no fim acabou tomando um fora de Naia. O vídeo começa com Damon chavecando essa garota. Ele aborda a mulher, elogiando ela, dizendo que ela tá muito bonita e pergunta como ela tá. Ela diz que está bem, mas não dá muita atenção para o rapaz. O youtuber pergunta se ele poderia pegar o Instagram dela, e a garota fala na lata que não. Ele diz para ela que só está tentando conhecê-la melhor. E a moça diz que isso não é um problema dela e fala para ele não incomodá-la. O Damon então não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. E quando a garota vê o carro de luxo do Damon, ela volta na mesma hora, tentando conversar com ele. Ele diz que o nome dele é Damon e pergunta por que ela tinha sido tão rude com ele. Ela se desculpa e fala que é um prazer conhecê-lo. A mulher fala que o carro dele é muito bonito e o rapaz agradece. Ela então diz que pensou um pouco e que ele pode ficar assim com seu Instagram. O YouTube fala que agora há pouco ela não parecia afim de passar para ele. A moça fala que ficou com medo de se atrapalhar para o seu compromisso, mas conferiu em seu celular e viu que ela tem bastante tempo ainda.
Ele então pergunta o nome dela, e ela fala que o nome dela é Rose. O Damon pergunta de onde a moça é, e ela diz que ela é dessa cidade mesmo e mora em algumas ruas dali, e pergunta o mesmo para o Damon. Ele fala que ele é de uma cidade vizinha e está em busca de adquirir imóveis ali. A mulher entende e pergunta o que ele está planejando fazer durante o dia. Ele diz que estava indo buscar comida e sair para conhecer mais a cidade e pergunta o mesmo para a garota. A mulher fala que só queria ir à festa e mais nada, e diz que se ele precisar de ajuda, ela está disponível. Ele pergunta se ela tem tempo suficiente. Ela fala para ele não se preocupar e que não tem problema caso ela não vá. Ele então chama ela para entrar e pergunta se ela já tinha andado em uma Lambo alguma vez. E a garota responde que algumas vezes. Damon então ajuda ela a entrar e depois entra também. E após entrar, o YouTube pergunta se ela está confortável. E a moça fala que sim, que está muito confortável. O YouTube pergunta se ela namora. Ela fala que não é bem um namoro e que eles só estão se conhecendo. E o rapaz entende tudo. A mulher pergunta o que o YouTube faz da vida para ter um carro desses e pergunta se ele é um empresário. Damon fala para ela que ele compra prédios velhos e o renova e os vende. E a moça entende tudo. Eles conversam mais um pouco e o YouTube pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela diz que gosta de caras com suas riquezas, luxos e fala que gosta de ter mais de uma opção. Após a resposta da mulher, Damon já vai pedindo para ela descer e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. E a garota pergunta se isso é sério e ele diz para ela que sim. A mulher então fica super irritada e fala que ele só fez ela perder tempo e diz que o carro dele deve ser alugado. O YouTube novamente pede para ela descer e a moça então desce achando ruim, mas acabou tomando um fora do Damon. O vídeo começa com o youtuber Nate que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela está linda demais no dia de hoje e pergunta como ela está, qual o seu nome e tenta se apresentar. Porém a garota fala que está com pressa, não tem tempo para perder com ele. Nate pede para ela esperar alguns minutos, mas sem sucesso. Então ele a deseja um bom dia e caminha até o seu carro de luxo. Mas na hora que ela vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. O carro é colírio para os olhos dela, que não resiste e vai até ele perguntando se o carro é dele. Então ela vai até ele e fala que se chama Raquel e se apresenta para ele. O youtuber fala que tem as chaves e acabou de abrir a porta do carro, então o carro é dele. A seguir, Nate pergunta para ela por que ela estava com tanta pressa e ela o responde que estava com hora marcada no cabeleireiro. Então, o YouTube pergunta se ela tem um namorado e depois dela falar que não, ele pede para pegar o número dela e como a mágica já está feita, ela passa o telefone sem nenhum problema. Na sequência, o YouTube pergunta se ela não está com fome porque ele está procurando um lugar para comer. Ela fala que sim, que ele pode levá-la num restaurante que ela conhece que tem frutos do mar. Então Nate fala que é novo na cidade, não conhece nada e precisa que ela o ajude a conhecer os lugares. Ela fala que eles podem ir agora se ele quiser. Ele fala que foi por isso que ele tentou falar com ela, porque queria uma companhia para lhe mostrar a cidade. Então ele fala para ela entrar no carro para eles irem para o restaurante. E ele fala que tem certeza que ela vai gostar do carro porque é muito confortável. E ela fala que já está amando. Mas já dentro do carro, Nate pergunta para ela por que ela não tem um namorado.
Ela fala que não conheceu um cara de sucesso que vale a pena. O YouTube então fala que viu ela de longe e viu que ela era linda demais e pensou que tinha que falar com ela. Além disso, ele pergunta por que ela está tão distante. Ela estava tão distante e não queria dar nenhuma atenção para ele. Ela fala que estava com pressa e que tinha um compromisso. A seguir, ele fala que não está com a roupa adequada para ir comer em um bom restaurante e que ele vai passar na sua casa para tomar um banho e trocar de roupa. Nate fala que depois que passarem no restaurante, ele vai levá-la para fazer compras no shopping e pergunta se ela quer fazer compras. Então a garota fala que está precisando fazer compras e que ela está precisando muito de uma bolsa nova e que ele pode pagar para ela. Mas nesse momento, Nate abre o jogo e fala que só tem um problema e ele diz a ela que ela está demonstrando ser uma interesseira porque ela não tinha tempo para falar com ele, mas quando viu seu carro de luxo, ela aceitou sair com ele só por causa do carro. Ele fala que ela é uma interesseira e para ele não vale a pena perder o seu tempo com ela. Ela fala que não é interesseira e pergunta se ele não vai levá-la para sua casa. Nate fala que não e diz a ela para descer do carro porque ele não sai com interesseiras e fala para ela voltar para o seu cabeleireiro. E ela desce do carro e diz que tudo bem e ele a deseja um bom dia. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pede licença e pergunta se pode falar com ela. A garota fica assustada e fala que não conversa com estranhos. Joel fala que só está tentando conhecê-la e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não tem namorado, mas também não está procurando nenhum. Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela fala que está ocupada e não está interessada no que ele tem a falar. Em seguida, Joel pergunta se tem algum problema do jeito que ele está vestido ou se ele é feio. A mulher fala que não, que simplesmente ele não faz o tipo dela. Ele fala que pode levá-la para jantar em um bom restaurante e que depois pode levá-la para fazer compras no shopping, mas a mulher fala que não está interessada. Ele então fala que é novo na cidade e está tentando encontrar pessoas para fazer uma boa amizade e que achou que ela poderia ser uma boa amiga para ele. E pergunta se não pode pegar pelo menos o seu Instagram ou o seu telefone. E novamente a mulher trata ele com todas as negativas. Ele continua pedindo ela para passar para ele pelo menos o seu Instagram e fala que ela iria gostar muito de dar uma volta em seu carro. Porém, a mulher fala que ela está incomodada e é melhor ele ir embora antes que ela chame a polícia para ele. Joel então fala que ela não precisa disso e que ele já entendeu o recado e já está indo embora. Ele se despede e vai na direção do seu Corvette glorioso. E na mesma hora, a mulher muda de ideia e vai atrás dele dizendo que ele pode pegar o seu Instagram e o seu número. Joel, vendo o interesse da mulher pelo seu carro, ele pede para ela esperar e pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido assim. A mesma fala que já viu que ele é um cara bem sucedido e gostou muito do seu carro e gostaria de dar uma volta com ele. Joel então pergunta se o carro fez ela mudar de ideia. Ela fala que ajudou sim, mas que ela estava com muito medo de falar com estranhos. E agora ela não está mais com medo. Dentro do carro, depois deles conversarem de relacionamento, ela fala que está procurando um pretendente para levá-la a sério. Joel chama ela fora do carro para dizer algo para ela. Em seguida, Joel leva ela na frente do carro e pede para ela fazer uma dancinha para Joel, mas tive que cortar a cena porque a mulher exagerou demais. Nessa hora, Joel mostra para ela a câmera que está gravando e chama ela de garimpeira de ouro. E fala que ela mesmo admitiu o interesse dela pelo seu carro e diz que as mulheres que olham só bens materiais não têm nenhuma chance com ele. Ele a deseja uma boa noite e a mulher que foi interesseira acabou se dando mal.
Joel sai acelerando o seu glorioso Corvette. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai. A mulher fala que está no telefone e diz para ele que não está interessada. Ele pergunta se pode pedir uma informação para ela, mas a mulher fala que não quer ser incomodada. Ele pergunta se pode falar com ela 2 minutinhos e pede informação para ela onde tem um restaurante aqui perto. E ela responde para ele olhar no telefone dele, mas Nate fala que o telefone dele está descarregado. Depois de tentar pegar o número dela e sem ter sucesso, Nate caminha até sua Ferrari e não demora muito para a mulher voltar e ir atrás dele perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e fala que tem as chaves do carro. Ela então fala que eles deveriam sair juntos e pergunta o que ele queria falar com ela. Nate então desce da Ferrari e fala que queria convidá-la para ir almoçar com ele e ajudar a achar um bom restaurante porque ele não conhece nada na cidade. A mulher fala que adoraria ir com ele e aceita o convite. O youtuber então pega o telefone dela e fala para eles não perderem mais tempo e convida ela para entrar no carro. Ela entra achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia quando viu ele entrar na Ferrari e pergunta se não foi por causa do carro. Ela responde que voltou para se desculpar com ele porque ela foi muito rude. Nate então pergunta se ela tem certeza que não foi por causa do carro. Ela fala que não e que mesmo se ele tivesse um carro simples, ela teria voltado para falar com ele. Então, Nate fala que vai devolver a Ferrari e vai alugar um carro mais simples. Porém, a mulher começa a achar ruim do carro dele ser alugado e fala que achou que o carro era dele. Nate então fala que estava testando para saber se ela ia mudar de ideia que o carro realmente é dele. Então, ele fala que ela mostrou ser uma escavadora de ouro e pede para ela dar licença do carro. A garota tenta dialogar e fala que não é garimpeira, mas o Nate fala que é sim e que ele não quer perder tempo com garimpeira e pede para ela descer do carro. O vídeo começa com um amigo de Joel que vai testar essa garota com sua Lamborghini. Ele chega elogiando a mulher, dizendo que ela tá muito bonita. Depois dela dizer obrigado, ele pergunta o que ela está fazendo ali sozinha. E ela responde que ela está esperando o seu Uber. O rapaz fala que ele pode dar uma carona para ela e ajudar ela a economizar dinheiro. Mas a mulher fala que não se trata disso e que ele está todo desarrumado e que ela não queria pegar carona com ele. O rapaz pergunta se ele não é bom o suficiente para ela. A garota responde que ele não faz o tipo dela. Ele então pergunta se pode pelo menos serem amigos, mas a mulher fala que não e manda ele ir embora. Diante disso, o rapaz vai embora e caminha até a sua gloriosa Lamborghini. Mas não demora muito para a garota ver a burrada que ela está fazendo e ir correndo atrás dele. Ela já fica toda louca pelo carro e pede para entrar na Lamborghini. Porém, o youtuber a questiona, dizendo que ela disse que ele não faz o tipo dela. A mulher fala que estava brincando e que ele é bem bonito. O youtuber pergunta se isso é verdade. A garota fala que sim e pergunta se ele não quer sair com ela. O youtuber fala que sim, mas antes quer conhecê-la melhor. Ele pergunta por que ela não queria falar com ele.
Ela responde que não sabia que ele tinha uma Lamborghini porque a conversa seria outra. Em seguida, ele pergunta se ela gostou mais do carro ou dele, e ela responde que gostou dos dois. Em seguida, ele fala que gostaria de pegar o número dela. A mulher passa o seu telefone sem nenhuma dificuldade. Ela então fala que ele pode buscar ela em sua casa com a Lamborghini. O rapaz fala que sim. Em seguida, chega Joel dizendo que o rapaz é seu irmão caçula e que ele está sendo enganado pela mulher. Joel fala que viu ela de longe e que ela não queria nada com ele e depois foi Joel fala que viu ela de longe e que ela não queria nada com ele e depois foi atrás dele só por causa da Lamborghini. Joel fala pro seu irmão para ele não sair com ela porque ela é uma escavadora de ouro. O rapaz então chama ela de escavadora de ouro e fala para ela voltar e pegar o seu Uber. A mulher tenta se explicar, mas no fim acaba desistindo e indo embora. O vídeo começa com o London que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e qual o seu nome e fala que ela tá linda demais. Ela fala que está bem e que se chama Kay. London então pergunta para onde ela estava indo e ela responde que tem um compromisso e tem que estar em um lugar daqui a pouco. London fala que achou ela muito linda e que gostaria de conhecê-la melhor e se apresenta para ela. Em seguida, London pergunta por que ela está com tanta pressa e se ela não pode falar com ele há apenas 5 minutos. Ela responde que já disse que está ocupada e tem que ir embora. London então pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. E fala que ele não tem chance com ela e pede para ele desistir de falar com ela. Então London a deseja um bom dia e vai em direção ao seu Corvette C8. E na hora que a garota vê que o London está de nave e vê a máquina do YouTube, os olhinhos dela brilham e ela vai atrás dele perguntando se o carro é dele. London então fala que ele tem as chaves do carro e que o carro é dele. Então ela pergunta para onde ele queria levar ela. London então fala que estava tentando conhecê-la, mas ela falou que ele não faz o tipo dela. A garota fala que mudou de ideia e que agora ela quer conhecê-lo sim. Na sequência, London pergunta se ela tem mesmo um namorado. Ela responde que sim, mas ele não tá dando o que ela precisa. Ela pergunta se ele não quer o número dela. Ele fala que sim e chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. A garota, mostrando muito interesse em London, entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, London pergunta por que ela mudou de ideia. Ela responde que ele mostrou que ele é um cara bem sucedido e tem muito a oferecer por uma garota igual ela, e fala que vale a pena conhecê-lo. Porém, London responde que ele está procurando uma garota que queira ficar com ele, não apenas por causa dos bens materiais, e que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro, e que ele pensou melhor e não quer mais sair com ela. A garota começa a ficar brava e fala que é óbvio que ela só quer ficar com ele por causa do carro. E feio do jeito que ele é, uma garota igual ela nunca ia dar uma chance para ele. London mostra a câmera para ela que está gravando e fala que ela vai ficar famosa e manda ela descer do carro e ir embora. Ela desce do carro, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O
vídeo começa com Joel dentro da sua Lamborghini até que passa uma bela loira e Joel aborda ela chamando para vir até ele. Joel pergunta para ela de onde ela é e a garota responde que é da Austrália. Ele pergunta como é lá na Austrália e ela fala que lá é muito quente. Então ele pergunta para ela onde ela estava indo e ela responde que estava indo visitar uma amiga. Em seguida, Joel fala que o pessoal da Austrália deve comer bem e deve fazer academia, porque ela tem um corpo muito bonito e elogia a garota. A seguir, Joel pergunta se ela tem um namorado ou um homem. Ela demora para responder, mas fala que não. Então Joel fala: deixe-me falar na minha gíria. Há quanto tempo você está na cidade e por que você não tem um namorado? A garota o responde que está na cidade desde terça-feira e fala que terminou seu namoro já tem uns 6 meses. Em seguida, Joel pergunta o seu nome e ela fala que se chama Shelby. Então Joel se apresenta para ela. Em seguida, ela fala que gosta de tirar fotos, então Joel a chama na frente do carro e fala que ela pode tirar fotos com sua Lamborghini. E ela pergunta se Joel vai tirar as fotos para ela, e Joel fala que é claro que os americanos são todos gente boas. Joel fala que nunca falou com uma australiana e fala que gostou dela e que ela é muito linda e pede para pegar o telefone dela e a garota, muito simpática, acaba passando o contato para ele. Em seguida, Joel fala que está com fome e chama ela para sair para comer alguma coisa. E a garota aceita o convite de Joel e ele chama ela para entrar na super máquina. Em seguida, quando a mulher estava curtindo a Lamborghini, chega o verdadeiro dono do carro e fala para Joel que quer as chaves do carro porque ele precisa sair agora. E manda a garota sair do carro e fala para Joel que já era para ele ter devolvido o carro há muito tempo. Joel fala que ia devolver o carro assim que ele saísse com a garota. Então o dono do carro fala que não vai mais emprestar o carro para Joel e arranca a Lamborghini. E nem precisa dizer que o clima ficou muito tenso. Então Joel fala que aquele era o seu chefe e que aquele carro era dele. Joel fala que gostou dela e achou ela linda e achou que o carro poderia ajudá-lo e queria impressioná-la, mas que ainda está afim dela. A garota fala que não tem nenhum problema, que está tudo bem. Ela fala que o carro era legal, mas não faz diferença para ela. A seguir, Joel explica para ela, mostra a câmera e fala que estava fazendo um experimento social que ele está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ele faz vídeos para saber se a mulher vai ser uma Gold Digger, mas que ela passou no teste e que ela foi muito doce com ele e que ele gostou muito dela. Então Joel pede seus seguidores para segui-la no Instagram, já que ela passou no teste. E Joel termina o vídeo falando que vai fazer um convite para a garota para ela ir com ele para a casa de Joel. E Joel acabou mesmo levando ela para casa porque ele postou um vídeo novo com ela em sua casa. Começamos o vídeo com London abordando essa loira para fazer o teste da interesseira. Ele pede licença e pergunta se ela conhece um bom restaurante. Além disso, ele pergunta qual o nome dela, mas a garota fala que ele não precisa saber o seu nome. Ele pergunta por que não, e ela fala que não o conhece. London então pergunta se ela tem um homem. A garota responde que sim, que ela tem namorado. O YouTube pergunta se pode pegar o número dela, porém ela fala que não e fala que está indo embora. Sendo assim, London caminha até o seu Corvette e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela vem fazendo aquela perguntinha famosa: se esse carro é seu?
London fala que sim e que ele tem as chaves do carro. Então a garota, inexplicavelmente, fala para ele que eles podem sair juntos. London fala que ela disse que ele não fazia o seu tipo, mas ela fala que faz sim e de imediato já oferece para passar o contato e passa o telefone para ele. Em seguida, London fala que vai embora e depois liga para ela, mas na mesma hora a garota fala que vai almoçar com ele e insiste em sair com London. Então ele fala que tudo bem e chama ela para entrar na máquina. Em seguida, ele pergunta por que ela não queria falar com ele antes de ver que ele tinha um Corvette, e ela fala que estava com pressa. O youtuber fala que ela não queria falar com ele, disse que tinha namorado e que ele não fazia o seu tipo. O vídeo começa com Naye abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro. Ele inicia uma conversa e pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. O youtuber fala que está tentando conhecê-la melhor. Ela responde que ele está com roupas falsas, correntes falsas e que ele está passando vibrações pobres para ela. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela então fala para ele que não quer perder o seu tempo com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela sai andando. Ele então caminha até o seu carro de luxo e não demora muito para ela vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele confirma que o carro é dele e fala que esse é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Ele então fala que não quer fazer ela perder seu tempo e que já está indo embora. Porém, a garota fala que ela tem tempo para falar com ele e que gostaria de dar uma voltinha com ele para eles se conhecerem melhor. Ela pega na mão dele e fala que se chama Karine e ele fala que se chama Naye. Na sequência, ele fala que está na cidade a negócios e que viu ela, gostou dela e achou ela muito linda e queria conhecê-la melhor, mas que ela foi muito rude com ele. Ela então fala que vai se redimir com ele e pede desculpas por ter sido tão rude com ele. Naye então chama ela para entrar no carro com ele. E depois da mágica feita, ela entra com ele em seu carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. E ela responde que está tentando comer algo e que gostaria de fazer compras. O youtuber fala que acabou de almoçar e está indo para sua casa de luxo para relaxar. Ele então fala que lá tem comida e que eles podem almoçar em sua casa e depois levá-la para fazer compras. Ela topa e aceita tudo do jeito que ele falou. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma. Então, ele fala que ela só está querendo aproveitar do seu dinheiro e diz que não quer mais nada com ela e fala para ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Naye. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda a garota e fala que ela parece estar bem e fala que achou ela muito linda. Ela responde que está indo embora para casa e não quer ser incomodada. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela sai andando e o ignora. Então ele caminha até a sua Lamborghini e na hora que a garota vê a máquina do youtuber, é aí que o interesse acontece. A mulher, que já vem na mesma hora pegando na mão dele e se apresenta para ele. Ele então pede para ela dar uma voltinha.
Em seguida, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito. Então, ele pergunta se ela é daqui e ela responde que não, que ela é de Seattle. Ela fala que gostou muito do carro dele e pede desculpas por não ter dado atenção para ele no início. Então, o youtuber fala que se mudou pra cá e está tentando encontrar uma lista de lugares que sejam bons para ir e pergunta pra ela se ela tem algum lugar que ela conhece. Ela responde que tem um shopping muito bom aqui perto. Ele pergunta se ela quer comprar alguma coisa e ela fala que sim, que quer fazer compras. Nate então fala que ele está com fome e que gostaria de comer alguma coisa. Ela fala para ele que lá também tem restaurante e deixa claro o interesse de ir para o shopping para ele comprar coisas para ela. Então, depois de combinarem de sair, ele fala para ela entrar no carro. A garota não perde tempo e entra na máquina do Nate, achando que vai se dar bem com ele. E vamos ver o que vai acontecer. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está bem solteira. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele e saiu andando. Ela fala que achou que ele seria só mais um cara normal tentando dar cantada nela, mas que viu que ele é diferente. O youtuber pergunta diferente como? E ela responde que ele é um cara bem sucedido e tem um belo carro. Papo vai, papo vem, e ele fala pra ela que não vai rolar deles irem pro shopping, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala que não quer sair com mulher interesseira e pede ela pra descer do carro. A garota desce do carro sem falar nada e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele aborda a garota no carro e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele fala que está com seu carro ali e que a sua gasolina acabou e pergunta se ela não pode arrumar alguns dólares para ele colocar gasolina no seu carro. A mulher fala que não tem dinheiro para dar para ele e pergunta como que ele sai de casa sem ter dinheiro para colocar gasolina. O YouTube então explica que na verdade ele inventou isso tudo e só queria falar com ela, porque achou ela muito atraente e pergunta para ela se ela tem namorado ou algum homem. Em seguida, ela responde que tem namorado e ele tenta pegar o número dela, porém ela fala que ele está incomodando e manda ele ir embora. O youtuber então vai em direção ao seu glorioso Corvette C8 e é aí que a mágica acontece. A mulher vê que está fazendo burrada e na mesma hora vai atrás dele perguntando o seu nome e se apresenta para ele. Então ele pergunta se ela já andou em um carro igual o dele e ela responde que não, mas gostaria de dar uma volta. Então ele fala para ela entrar no carro com ele e já nem parece mais que ela tem um namorado. Dentro do carro, ele pergunta qual é o homem certo para ela. Ela responde que com certeza é ele e ele pergunta por quê. E ela responde que é por causa que ele tem um Corvette e parece ser um homem bem sucedido. Depois deles descerem do carro, o youtuber fala que vai tirar algumas fotos dela junto com o carro porque elas vão ficar muito boas. Ela concorda e ele tira as fotos para ela.
Em seguida, ele pede para ela passar o número para ele. E quando ela fala o telefone para ele, na hora de salvar, ele fala que vai salvar o nome dela como garimpeira de ouro. A mulher sai toda sem graça e vai embora sem dizer uma palavra. E acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Naya fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com o youtuber Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua BMW i8. Ele aborda essa garota e pergunta como ela está e para onde ela estava indo. Ela fala que está bem, mas está com pressa. Ele então pergunta qual o nome dela e se apresenta e diz que se chama Nate. Porém, ela responde que o nome dele não interessa para ela e fala que está ocupada. O youtuber então fala que gostaria apenas de conhecê-la.
mas ela fala que ela não quer conhecê-la e ele já deveria ter percebido que ele não faz o tipo dela e fala para ele conhecer outra pessoa. Nate então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela fala que ele está fazendo ela perder seu tempo e que ela está sem paciência. O youtuber fala que ela não precisa tratar ele assim, que ele só está tentando ser educado com ela e nada mais. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. Ela nem espera ele terminar e fala que está noiva e manda ele cascar fora. Então, como a última cartada, ele pergunta se não pode, pelo menos, pegar o Instagram dela para eles se conhecerem depois. Mas a mulher fala qual parte que eu estou noiva, você não entendeu, e fala que vai chamar a polícia para ele. Então, o Nate deseja uma boa tarde e vai em direção à sua BMW e abre a porta da máquina. E ela já vem correndo, pedindo para ele anotar o número dela. E magicamente o noivo já desapareceu. E sem nenhuma enrolação, Nate chama ela para eles conversarem dentro do carro. E lá é onde que o Nate não deixa barato e coloca os pingos nos i. Dentro do carro, ele pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele. Ela pede desculpas e fala que olhou a hora errada, estava com pressa e que ela vai se redimir com ele. Então, o Nate pergunta se é difícil dela dizer o nome dela para as pessoas. Ela fala que não e fica sem graça e pede desculpas. Então, nessa hora, ele fala que ele não está gostando da energia que ela está passando para ele. Ela então pergunta qual energia e ele responde que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que não quer mais nada com ela. Então ele pede para ela descer do carro. E ela desce e sai reclamando, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com London que vai fazer o teste da interesseira com o seu Corvette C8. Ele inicia uma conversa com essa garota e pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Então ela fala que se chama Mary e London fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito e fala que ele é um cara legal. Então London pergunta se não pode conhecê-la melhor e eles saírem para beber juntos. Ela fala que não, que ela está indo embora. Então ele pergunta se ela tem namorado ou se ele não faz o tipo dela. A garota responde que as duas coisas e tenta sair andando. Então, London vai até o seu Corvette e a garota que já estava indo embora volta e vem perguntando se o carro é dele e se apresenta. London fala que sim, que ele tem as chaves do carro e pergunta se ela gostou. Depois dela falar que sim, ele pergunta o que ela quer com ele. London então fala que agora eles estão começando da maneira certa e pergunta se ela quer conhecê-lo agora. Ela então pergunta se ele tem muito dinheiro. London fala que é claro que ele tem dinheiro, que é só ela olhar para o carro dele. London então fala que ele é novo na cidade e está procurando um restaurante para comer. A garota auto se convida para ir com ele. O youtuber então fala que vai deixá-la escolher o local para eles comerem. Então ele chama ela para entrar no carro com ele e ela vai achando que vai se dar bem com o London. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gosta de fazer
E ela responde que gosta de fazer compras no shopping e pede para ele levar ela no shopping porque ela está precisando fazer algumas compras. London então fala que vai levá-la sim, mas antes ele quer escrever algo no celular dela e pede ela para passar o telefone para ele. Então ele pega o celular dela e escreve alguma coisa no celular. Em seguida, ele passa o telefone para ela e pede ela para ler em voz alta. Então ela lê: "Eu sou uma garimpeira de ouro". London então fala que ela mudou de ideia só porque viu o carro e manda ela descer e fala que não quer mais nada com ela. Ela desce sem graça e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o YouTube Florida Made abordando essa garota em uma espécie de pracinha. Ele chega nela e pergunta se pode chamar a polícia. Ela não entende nada e pergunta chamar a polícia por quê. Então ele diz a ela que ela acabou de roubar seu coração. A garota começa a rir da cantada do YouTuber e ele pergunta se a cantada foi boa e ela fala que sim. Então ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não. Ele então pergunta se ele é feio ou algo do tipo, e ela fala que não, que é porque ela não quer um relacionamento agora. Florida então fala que ele só queria conhecê-la melhor e fazer amizades, mas a garota continua não dando muita bola para ele e na maior má vontade fala que não está interessada. Ele fala para ela que ele ganhou muito dinheiro com sua empresa e quer aproveitar a vida agora do lado de uma pessoa bacana. Mas a garota não acredita no que ele fala e diz que ele já está atrapalhando. O YouTube pergunta se ela não pode pelo menos passar o seu Instagram. E ela fala novamente que não. E fala que se ele não for embora agora, ela vai chamar a polícia. Ele então fala: "Calma, garota, não precisa disso, já estou indo embora e não vou atrapalhar mais". Então ele a deseja um bom dia e caminha até a sua McLaren. E é aí que a mágica acontece. A garota vê a burrada que estava fazendo e vem correndo atrás dele ao ver que o cara está de nave. Ela pergunta se o carro é mesmo dele ou se é alugado. Ele fala que ele tem os documentos do carro e que o carro é dele. O YouTuber fala que não quer incomodá-la e não quer que ela chame a polícia para ele e fala que já está indo embora. A mulher pede desculpas por ter sido rude com ele e que ela não deveria ter agido assim. Então ele fala que aceita as desculpas dela. Em seguida, a garota pergunta com que ele trabalha para ter um carro de luxo como esse. Ele fala que tem uma empresa de supermercados e que ele é um dos acionistas e que agora ele já está milionário. Em seguida, ele convida ela para vir almoçar com ele e, inexplicavelmente, ela aceita o convite dele e entra na McLaren. Lá dentro da McLaren, depois de alguns minutos de conversa, ele fala para ela descer do carro, que ele precisa dizer algo a ela. Mas a garota fala que não quer descer do carro porque é muito confortável. Então ele dá a volta, abre a porta da McLaren e pede para ela descer do carro. Então ele fala que não vai sair com ela porque ela é uma garimpeira de ouro
e ele não sai com a interesseira e fala que ela perdeu sua chance quando o desprezou. A garota tenta convencê-la a dar uma chance para ela, mas sem sucesso ela vai embora. E depois ela, inconformada, ainda volta para tentar convencê-lo novamente a sair com ela. Porém, ele acelera o carro e deixa a interesseira falando sozinha. O vídeo começa com Joel se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma bela jovem, Joel aborda e fala que ela não precisa ter medo. Quando ela chega perto, ele fala que ela é linda demais e pergunta se ela não teria $20 para ele poder almoçar e cortar o seu cabelo. Então ela tira $50 e entrega a Joel. Ele agradece dizendo que aprecia muito a generosidade dela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. A garota fala que sim, que ela está namorando. Então, Joel fala que só queria conversar um pouco porque as pessoas sempre o ignoram e acha que ele estragou sua vida porque ele quis e virou um sem-teto. Então ela fala que tem alguns minutos para conversar com ele. Joel pergunta a ela quanto tempo ela está namorando e ela fala que já faz mais de um ano. Então, ela pergunta por que ele está nessa situação. A seguir, Joel explica para ela que ele tinha muito dinheiro e era muito rico, e que ele é viciado em apostas e que perdeu todo o seu dinheiro em um cassino, e que sua mulher até chegou a se separar por causa do vício. Ele fala que a única coisa que restou para ele foi seu carro. E desde então ele dorme no seu carro e gosta de pegar um ar fresco aqui nesse lugar. Depois de alguns minutos de conversa, Joel devolve para ela os $50. Ele fala que na verdade ele não é um sem-teto e que ele é um youtuber muito grande e famoso, e que faz vídeos para pegar garimpeiras de ouro, mulheres interesseiras, e que ela passou no teste e que ela não foi interesseira. A garota fica surpresa com o que ele revela. Então Joel chama ela para conhecer a sua Lamborghini. E ver sua real condição financeira. Joel a convida para entrar na Lamborghini e mostra para ela a câmera que está gravando e a garota fica muito surpresa. Então, dentro do carro, Joel explica para ela que se ela não tivesse o ajudado, ele iria se levantar e ir em direção à sua Lamborghini. E se ela mudasse de ideia e mostrasse interesse e visse falar com ele, que ela seria uma interesseira. Mas ela já o tratou bem desde o começo e foi muito generosa com ele. Joel fala que ela é uma mulher genuína e chama ela para ir na frente do carro. Então Joel, olhando para a câmera, fala que ela deu $50 e foi muito gentil com ele e passou no teste. Ele pede para ela falar seu Instagram para seus seguidores seguir ela na rede social. E termina o vídeo falando que ela é um exemplo de mulher a ser seguido e que o dinheiro não é tudo na vida. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa garota e pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que está esperando seu fotógrafo. Ele pergunta se ela é da cidade. Ela responde que sim e pergunta por quê. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem depois. Ela responde que acabou de sair de um relacionamento e não está procurando namorado. E fala que não vai passar o número para ele. Nate a deseja um bom dia e caminha até a sua McLaren.
E quando a garota vê a máquina do youtuber, é aí que a mágica acontece. Ela volta e meio sem graça e pergunta qual o nome dele. O YouTube fala que se chama Nate e é novo na cidade e está procurando companhia e bons lugares para ir. E fala que eles poderiam se divertir juntos. Em seguida, ele pede para pegar o número dela e pergunta se ela pode passar o telefone para estranhos. E depois de ver a McLaren, que mulher que falaria não? E é claro, ela passa para ele seu telefone. Na sequência, ela, interessada nele, pergunta com o que ele trabalha para ter um carro luxuoso igual a esse. Nate responde que ele trabalha com criptomoeda e tem uma empresa de roupas também. Em seguida, ele chama ela para entrar na McLaren com ele e nem precisa dizer que ela entra na mesma hora, achando que vai se dar bem com o youtuber. E vamos ver se ele vai mandar sair do carro ou vai levar para sua casa. Nate pergunta aonde tem um bom restaurante aqui na cidade e pergunta qual o tipo de comida que ela mais gosta. Ela responde que gosta de comida jamaicana. Nate fala para ela que gostaria de levá-la para a sua cobertura aqui no centro da cidade para eles passarem o dia juntos. Ela então fala que tem que cancelar a sua sessão de fotos. Nessa hora, o Nate fala que até queria sair com ela, mas que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não está mais interessado em sair com ela. Ela fala que talvez ela seja um pouco interesseira, mas que também gostou dele. Nate fala que isso não vai funcionar e pede para ela descer do carro. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo Nate. E ele a deseja um bom dia. Dessa vez, no top 1, temos o youtuber Nate, que aborda essa mulher em frente à sua Lamborghini. Ele inicia um papo descontraído com a garota, se apresenta e fala que gostou dela e achou ela muito linda. A mulher agradece o elogio do caçador. Então, ele pede para ela passar o seu Instagram para ele e na sequência também pega o telefone dela. E o que parece é que a mulher já tá dando uma moral para ele. Diante disso, ele pergunta se ela tem namorado, mas ela hesita em responder. Então, ele pergunta por que ela hesitou, e ela fala que está saindo com uma pessoa que ainda não é um namorado. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo fazer compras em um supermercado. Então, ela pergunta para ele se ele quer ir com ela até o supermercado. Ele fala que sim e fala que pode levar ela na sua Lamborghini. Então, ela fica surpresa e fala que gostou do carro dele. Ele chama ela para mostrar o carro e fala que ela pode guardar as compras aqui no porta-malas. Ele fala também que eles podem ir agora fazer as compras, mas que ele não vai poder pegar muita coisa porque não cabe no porta-malas do carro. Em seguida, ele abre a Lamborghini e ela entra no carro. Dentro da Lamborghini, eles conversam sobre restaurantes e comidas e ela fala que gosta de caracol. Então, o YouTube começa a zoar e fala que ele não come caracol e que é muito estranho. Papo vai, papo vem, ele fala que tem que admitir que quando foi falar com ela, que ela agiu de forma legal com ele e que ele não esperava isso. Porque a maioria das garotas que ele vai conhecer, quase todas o tratam mal e são rudes com ele, porque acham que ele não tem dinheiro. Ele fala que ela conversou com ele e o tratou bem mesmo antes de ver o seu carro. Ele fala que a maioria das mulheres só tem interesse no carro dele e no seu dinheiro.
Então, ele fala que apesar dele ter uma namorada, que ele gostou muito da atitude dela e que ele está fazendo um experimento social para pegar a garimpeira de ouro. E fala também que não vai poder ir com ela fazer as compras porque seria desrespeitoso com sua namorada. Ela fala que tudo bem e que agora ele tem o Instagram dela e eles podem ser amigos. Ela desce do carro e vai embora, passando no teste da interesseira. O vídeo começa com o YouTube Joel, que faz sua abordagem em frente a essa loja e aborda essa bela moça. Ele pergunta o nome dela e pede para falar com ela só 1 minuto. A mulher fala que está com pressa e que ele não faz o tipo dela. Joel pergunta como está o dia dela e pergunta se pode contagiar o dia dela um pouco com sua energia. A mulher responde que está indo para a manicure e Joel pergunta se pode acompanhá-la até lá. Ela responde que não acha uma boa ideia. Joel pergunta se ela está bem e se está acontecendo alguma coisa. Ela fala que não está disponível hoje e pede para ele ir embora. Joel pergunta se ela tem namorado ou se tem algum homem. Ela fala que sim, que ele não gosta que ela fale com estranhos. Joel fala que está tentando fazer amizade com ela e que ele não é nenhum estranho. Ele pede para ela passar o seu telefone, mas ela fala que não passa o telefone para estranhos. Então, Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele e fala que não vai mais incomodá-la. E vendo que ele não vai ter sucesso com a garota, ele vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher morde a isca e vai atrás dele completamente impressionada com o carro e pergunta se o carro é dele. Depois de confirmar que o carro é dele, a mulher não perde tempo e pergunta se pode se sentar no carro. Joel fala que sim e fala que ela pode dirigir o carro dele se ela quiser. A mulher muda de ideia e pergunta se ele ainda quer sair com ela. Joel fala que sim e pergunta por que ela mudou de ideia. Ela fala que gostou muito do carro e que mudou de ideia porque viu que ele não era uma má pessoa. Então, para impressionar ainda mais a mulher, Joel fala que o capô da sua Lamborghini é personalizado e que é de mármore e fala que a Lamborghini ficou bem mais cara por causa desses detalhes. Papo vai, papo vem, Joel fala que no início ela não demonstrou nenhum interesse em falar com ele e disse que tinha namorado. A mulher fala que estava brincando quando disse aquilo. Joel fala que ela se demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não sai com mulher interesseira. A mulher pergunta se pode fazer alguma coisa para convencê-lo a dar uma chance para ela. Então Joel fala que vai acelerar a Lamborghini e para ela dar alguns pulinhos na hora que ele acelerar. Mas o vídeo acaba aqui e não dá para saber se ela foi com ele ou se ele mandou ela vazar do carro. Iniciamos o nosso top 3 com o YouTube Human TV fantasiado de Deadpool para testar a mulher se ela é interesseira. Human está no estacionamento esperando uma garota passar. A seguir, uma garota sai do supermercado e ele a aborda perguntando se está tudo bem e se ela quer ajuda com as compras. Ela fala que não precisa e que sua fantasia não está nada propícia à ocasião. Ele fala que estava entediado, então procurou algo para fazer e que ele é muito fã do Deadpool. Ele fala para ela que sua roupa super combina e que ele gostou muito. Ela fala para ele que não está afim de papo e que ela tem namorado a esperando em casa. Então, Human deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E é aí que a mágica acontece.
Quando ela vê ele indo em direção à sua supernave, ela vai falar com ele perguntando se o carro é dele. Ele responde que sim e pergunta se tem algum problema. Ela fala que não e não sabe qual o nome do carro, mas que é fantástico. Então ele pergunta se o carro dele aumenta as chances dele conversar com ela. Ela responde que sim e vai pegar seu telefone para tirar algumas fotos. Então Ruma pergunta se ela quer se sentar no carro para tirar algumas fotos e ela fala que sim. Então Ruma pega o celular e fala que ela pode postar no Instagram e pede para ela dizer garimpeira para tirar a foto. A garota sorri para a foto e não entende nada. Então ele pergunta por que ela não está sorrindo e diga garimpeira. Ela pergunta para ele o que ele quer dizer com isso. Então ele fala para ela que tem uma câmera bem ali gravando e que ele faz vídeos para o YouTube de mulheres interesseiras e que o nome do vídeo vai se chamar Expondo Mulher Garimpeira. Ela fala que ele não precisa ser baixo porque isso não combina com ele. Ele a pergunta se você não é uma garimpeira, então qual o seu nome? E fala que até pouco tempo atrás ela nem estava interessado e nem quis falar com ele. Mas quando ela viu sua Lamborghini, veio correndo atrás dele e que ela pode até postar suas fotos no seu Instagram, mas é para ela mencionar ele em sua postagem. A garota fica super irritada com o YouTube e começa a xingá-lo e fica descontrolada, jogando água para todo lado e vai embora. E dessa vez a interesseira se deu mal. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nate, que faz sua abordagem e aborda essa garota. Ele pergunta se ela tem um tempinho para falar com ele e fala seu nome e se apresenta. Ele fala que gostou muito da roupa dela e pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele. Ela fala que agora está indo encontrar com suas amigas, mas fala que talvez outro dia. Então Nate pede para pegar o telefone dela e ela passa para ele o seu número. E até então ela parece mesmo ter gostado dele. Ele pergunta para ela qual o tipo de homem que ela gosta e ela fala que gosta de homens altos e cor escura. Então o YouTube fala que ele é alto e é escuro e está bem na frente dela e fala que só precisa de uma chance. Em seguida, ele fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e que é um carro muito simples, mas ela aceita o convite. Mas é nessa hora que chega um funcionário do YouTube em uma Lamborghini Urus e começa a dar em cima da mulher, chamando ela para sair com ele. Mas a mulher se mantém firme e fala que está com o Nate. O cara insiste dizendo que pode levar ela em qualquer lugar para ela fazer compras, porque ele tem muito dinheiro e tenta de várias formas convencer a mulher a entrar no carro, mas a mulher fala que já está acompanhada e rejeita o convite. Então, Nate fala para o seu amigo ir embora porque ele já vai dar carona para a mulher. E fala que ele está incomodando ela. Em seguida, Nate entra com a mulher dentro do seu carro. Nate pergunta para ela por que ela não quis ir com outro rapaz com o carro de luxo e preferiu ficar com ele. Ela fala que aquele carro não fez diferença nenhuma para ela. O YouTube fala que tem que dizer a verdade para ela, que ele está fazendo um experimento social para testar a mulher interesseira e que na verdade aquele cara é o seu funcionário e o carro é dele, e fala que ela passou no teste e que não é uma interesseira. Ele a elogia dizendo que gostou muito da atitude dela e acaba dando uma carona para ela.